Oi, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês irão assistir, mas por um tempo a gente vai... Peraí que eu tô ajeitando. Se comunicar através desse recurso, tá bom? Bom, eu decidi fazer esse vídeo para todas as minhas turmas de ensino médio, para lembrá-los a questão da redação, o passo a passo, né, de uma boa redação dissertativa argumentativa. Bom, para lembrá-los, na introdução, você precisa primeiro fazer a abordagem do tema, que é a contextualização desse tema, você trazer o tema para alguma área do conhecimento. Você precisa olhar para o tema que foi proposto pela banca, seja do Enem, seja da UERJ, seja do militar. O tema proposto pela banca, você olha para esse tema e pergunta: o que eu penso sobre esse tema? O que você pensa é a sua opinião, é a tese. É aquilo que você vai defender, é o seu ponto de vista. Lembrando de que, em se tratando de uma redação dissertativa argumentativa, a primeira pessoa ela não pode aparecer. Então, você vai defender um ponto de vista como se ele fosse pensado por todos, fosse um ponto de vista unânime, que todos pensassem como você, que a sua ideia realmente fosse a correta. Tá? Então, mas antes de você apresentar essa tese, que é o segundo passo na introdução, que é o segundo tópico da introdução, você precisa olhar para esse tema e pensar: com qual área do conhecimento eu posso contextualizar esse tema? Eu posso contextualizá-lo com história, eu posso contextualizá-lo com geografia, eu posso contextualizá-lo com algum escritor, com uma citação de alguma autoridade. Citação de alguma autoridade é uma citação que foi divulgada, que foi comprovada, né? Que foi amplamente repercutida por algum livro, pela mídia, enfim. Então você precisa começar a sua redação, por isso eu não tenho uma palavra-chave para que você comece uma redação, mas se você quiser, você pode começar com de se compreender que Zygmunt Bauman na atualidade ou na contemporaneidade, no seu livro. Você pode ter uma palavra-chave para começar, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você sempre comece de acordo com a sua contextualização. Essa abordagem do tema, que é a contextualização, ela não é opcional. Você é obrigado a fazer. Tá? Então, você precisa começar mostrando para a banca que você consegue relacionar aquele tema com alguma, de preferência, alguma área do conhecimento que você estudou no ensino médio. Sociologia, história, biologia, geografia, português, literatura. Você consegue relacionar, tá? Isso demonstra originalidade, conhecimento, tá? Depois que você abordar o tema, você vai apresentar o seu ponto de vista, que é a tese. Lembrem-se de que eu disse que a melhor tese é aquela que você tem uma palavra que você faz uma crítica, né? Ineficaz, insuficiente, inapropriado. Que você tem uma crítica, porque a partir da crítica fica melhor para você desenvolver argumentos justificando essa crítica. Entenderam? Então, eu prefiro pontos de vista sempre em que você tenha palavras fazendo uma crítica, né? Uma palavra com sentido negativo, digamos assim, para que depois você possa justificar. E o terceiro tópico, você vai antecipar os seus argumentos, como se você fosse apresentá-los, só a palavra-chave de cada argumento, para que depois você venha desenvolvê-los. Então, agora eu vou mostrar a introdução, né? A introdução exemplar. Meu dedinho tá aqui, só para que vocês possam lembrar, né? De uma introdução nesse modelo, uma introdução que siga, né, essa linha que a gente estudou, tá bom? Já quero dizer aqui que aquela folhinha que eu coloquei com essa ideia de tudo coloridinho, ela não ficou boa, tá? Então eu peço para que vocês não imprimam aquela redação que eu enviei no Google Classroom, porque eu vou ter que fazer umas alterações, porque ela não ficou. Como eu não tenho contato, a redação nota 1000, tá? Como eu não tive contato com a menina que me ajuda e que fez pra mim, porque a gente entrou em quarentena, ela não fez realmente como eu gostaria, tá? Então eu preciso fazer umas modificações nela. Por isso eu vou usar essa aqui.
que vocês já conhecem, algumas turmas já conhecem, mas eu vou mostrar novamente. Então, a gente tem aí o tema, o que pode ser feito para desenvolver responsabilidade social. A gente tem aí o título em 3 palavras só, que é uma tendência para título, né? Apenas 2 ou 3 palavras. Geralmente você tira o título de dentro da sua própria redação. E aí essa pessoa começou, notem, com uma abordagem do tema, ela fez uma contextualização com um fato atual, né? Algo que aconteceu em 1992, então com essa questão da ONU ter promovido essa Conferência da Terra. Então, ela fez essa abordagem, contextualizou o tema com essa área de conhecimento, que é uma área voltada para geografia, né, que fala dessa questão. Depois, a gente tem a tese. Olhem a conjunção que ele começa a tese, entretanto, é uma conjunção adversativa. Você vai ter aqui, ó, não foi efetiva, é a palavra que vai fazer essa crítica, ainda carece, tá? Responsabilidade ambiental. Notem que aqui ele deixa claro o tipo de responsabilidade social que ele vai abordar na redação dele, que é a responsabilidade ambiental. O tema é bem amplo, ele fala social, então você poderia levar para vários tipos de responsabilidade, mas ele faz agora a definição de que tipo de responsabilidade ele vai abordar, que é a ambiental. Tudo isso fica claro em quê? Na tese. Então, notem, começa com uma conjunção adversativa, tem palavras que fazem críticas, tá? Ele repete a palavra do tema, né? Ele vai falar de sociedade que tem a ver com social, então ele não está fugindo do tema, mas ele diz o tipo de responsabilidade social, que é ambiental. Tá claro isso? Então, essa é a tese. E agora ele vai antecipar os argumentos. Na antecipação argumentativa, ele vai anunciar o interesse privado das autoridades e a omissão dos indivíduos. Notem que ele vai antecipar, ignorem esse ponto, aqui seria uma vírgula e aqui letra minúscula. Então, aqui ele vai antecipar os 2 argumentos. Ele só fala as palavras dos 2 argumentos, tá? O interesse privado das autoridades, que ele leva para o lado governamental, e a omissão dos indivíduos. Tá clara essa introdução? Bom, e aí ele segue no desenvolvimento. Eu vou colocar o desenvolvimento 2, porque no desenvolvimento 2 tem as 4 partes do desenvolvimento. E quais são essas 4 partes? Tópico frasal, que é quando você anuncia o seu argumento, você escreve o seu argumento, qual é. Fundamentação, onde você coloca uma prova para esse argumento. Essa fundamentação é onde te diferencia de várias pessoas que não fundamentam, que não colocam uma prova. Lembra quando eu dei o exemplo de que eu falto trabalho e eu simplesmente digo que eu passei mal? Ou eu falto trabalho e eu mostro um atestado. Ou seja, um médico atestou, confirmou de que eu realmente naquele dia faltei porque estava doente. Qual argumento, qual justificativa vale mais? Aquela que eu provei ou aquela que eu não provei? Aquela que eu provei. Então, todo argumento que você utiliza, você precisa de uma prova. A fundamentação é essa prova. Então, você precisa colocar um trecho de um livro, você precisa colocar um escritor, você precisa colocar algo que aconteceu na história, na sociologia, referência a fazer alguma citação, algo que vai comprovar aquilo que você disse, tá? É isso que vai tornar a sua dissertação mais original. Para isso, você precisa ter leitura, estudo, pesquisa, tá? Para que na hora, quando cair o tema da redação, você esteja preparado para fundamentá-lo, tá? Aprofundamento argumentativo. Você vai unir o seu argumento com a fundamentação e vai escrever com as suas palavras. Vai explicar essa fundamentação com as suas palavras, tá? Então, aqui você coloca a prova e aqui você explica essa fundamentação, tá? E a reflexão crítica é você traz para o seu texto aquela parte em que você vai fazer ali vai trazer a ideia que você pretende alcançar, a crítica que você pretende demonstrar através de palavras que vão levar o leitor a refletir acerca daquele assunto. Então, geralmente a reflexão crítica, você traz aquele assunto para a contemporaneidade, para os nossos dias, tá bom? E aí você leva o leitor a refletir. Então, vamos ver o exemplo aqui. Você tem, de outra parte, a indiferença dos indivíduos acerca da sustentabilidade, mostra-se obstáculo para a prevenção ambiental. Você tem a apresentação do argumento. Qual é a apresentação? Indiferença dos indivíduos. Lembrem-se de que lá na introdução ele falou
que o segundo argumento dele seria a omissão dos indivíduos? Então, eu estou no segundo argumento. Por isso que ele começou com de outra parte, porque ele já tinha apresentado o primeiro argumento. Olha o primeiro argumento dele. Ele apresentou a princípio. Então, ele começou. Aline, eu posso começar sempre o meu argumento assim, o primeiro, a princípio? Pode, não tem problema nenhum. O segundo, eu posso começar de outra parte? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, ele começou de outra parte porque era o segundo argumento. Então, ao invés de repetir a omissão dos indivíduos, ele começa a indiferença dos indivíduos. E aí ele volta lá na tese dele, ó, prevenção ambiental. Olha as retomadas que ele faz. Ele volta na questão ambiental, para não ter dúvidas de que ele não está fugindo do tema, tá? E aí olha embaixo em amarelo, ele vai agora fundamentar. Ele coloca o que um filósofo falou acerca disso. Então ele coloca a tese desse filósofo. Notem que ele não coloca a citação do filósofo. Por isso não tem aspas. Ah, Aline, eu não lembro exatamente o que o filósofo falou. Não tem problema, você lembra a tese, o que ele defende? Então você coloca o que ele defende, a tese dele. Então olha a tese que ele colocou do Rousseau. Os cidadãos seriam os responsáveis por todos os rumos da sociedade democrática. Essa é a fundamentação dele para o argumento em diferença dos indivíduos. Olhem agora, ele vai unir esses dois. Olhem bem, todavia, os indivíduos contemporâneos são incapazes de colocar em prática a responsabilidade descrita por Rousseau, abandonando a própria sorte, ecossistemas e biomas. Quando ele fala em ecossistemas e biomas, ele volta na questão ambiental. Ou seja, vejam que o texto dele toda hora tem retomadas. Quando ele fala de indivíduos, ele está falando do argumento dele, que é a omissão, a indiferença dos indivíduos. E notem que esse aprofundamento dele, ele vai fazer uma crítica, que ele vai unir esses dois, o que Rousseau fala da questão dos cidadãos serem responsáveis pelos rumos da sociedade, com a questão dos indivíduos serem indiferentes a essa mesma questão da sustentabilidade. Então ele une esses dois e faz um aprofundamento com as suas palavras. E olha a reflexão crítica dele, ele começa com uma conjunção de conclusão. Aline, as reflexões críticas, sim, você vai começar, é como se fosse uma mini conclusão. Tá? Você vai fazer uma reflexão crítica trazendo para o nosso tempo presente. Então, olha o que ele diz. Assim, ou seja, logo, portanto, então, não é razoável que a inércia social, quando ele fala em inércia social, ele fala em diferença dos indivíduos. Ele fala em omissão dos indivíduos. Notem que ele vai mudando as palavras, mas são todas sinônimos, ou seja, ele faz retomadas o tempo todo. Dê lugar a um dos mais graves problemas para as presentes e futuras gerações, o desequilíbrio ambiental. Então, ele une tudo isso e faz essa reflexão crítica para os nossos problemas hoje. Um dos mais graves problemas, que é o desequilíbrio ambiental. E, de novo, ele volta lá na tese com a palavra ambiental. Notem que há retomadas o tempo inteiro. E aí, agora, a gente tem a conclusão. Tá? Na conclusão, eu vou falar agora da conclusão Enem, tá bom? Galerinha aí do militar não vai seguir essa conclusão, tá bom? Eu vou dizer a conclusão de vocês oralmente, porque aquela que eu postei lá precisa de algumas mudanças, como eu já mencionei. Quando eu postei lá redação 1000, eu preciso fazer algumas mudanças. Quando nós retomarmos as aulas presenciais, lembrem-se de que eu vou entregar um papel daquele para cada um impresso, tá bom? Mas aí ele bem feito, todo direitinho, tá bom? Notem, ele começa a conclusão dele fazendo uma breve retomada, tá? Então, ele vai lá na introdução, ó. Lá na introdução e vai falar da Conferência da Terra. Olhem aqui a conjunção conclusiva. Tem um monte de alunos começando a conclusão sem usar a conjunção conclusiva. Não pode, tá bom? Então, ele diz, a Conferência de Terras, portanto, precisa ser de fato efetivada pela sociedade. Fez aí uma breve retomada, ó, 1,5 linha, tá? Agora vem a proposta, gente. A proposta, para quem vai fazer o Enem, é o principal. Quanto mais detalhada, melhor vai ser a sua proposta. Mais probabilidade de ganhar 200 pontos você terá. Então, olha o que ele diz. Nesse sentido, qual sentido? A efetivação da sociedade. Na condição de fiscal da lei, o Ministério Público, olha aí o primeiro agente, o Ministério Público, deve por meio, qual ação? Ação civil pública. Então, eu já disse quem e eu disse o quê? Uma ação civil pública. Ele vai fazer como? Agora eu vou detalhar. Processar as autoridades que permitem que grandes empresas explorem o meio ambiente com pouca ou nenhuma responsabilidade. Então, notem que ele disse
quem vai fazer, ele disse qual a proposta, que é a ação civil, e ele disse como, ele detalhou processar as autoridades que fazem o quê? Que permitem que as grandes empresas, como aquela lá em Brumadinho, Mariana, esqueci agora, a Vale, né? Fez. Então, é processar essas grandes empresas por danos ao meio ambiente. O que não acontece, por isso elas continuam infringindo as regras, né? Agora, olhem bem, ele vai dizer a finalidade. A iniciativa da MP, o que é MP? Ministério Público, tá? A iniciativa teria a finalidade de problematizar com veemência as questões ambientais e, assim, mobilizar todos os indivíduos, desconstruindo-lhes a inércia. Então, olha como ele volta lá na introdução, quando ele fala dos indivíduos que são omissos e quando ele fala da inércia social no desenvolvimento 2. Notem como até na conclusão ele vai fazendo retomadas, tá? Então, vejam, ele usa um tópico frasal todo para falar só da finalidade da proposta dele. Então, olhem quantas linhas para a proposta. Não tenha preguiça, faça a sua proposta bem feita. Quanto melhor, quanto mais espaço, por isso deixa para a proposta 8 linhas, para que você possa desenvolvê-la bem, tá? E colocando a responsabilidade socioambiental em prática. Então, notem como ele volta lá no começo, como ele volta lá na introdução, e é de onde, inclusive, ele tira o título dele, responsabilidade em prática. É de onde ele tira o título dele, do final feliz da conclusão, tá bom? Então, o que o militar vai fazer diferente do Enem? O militar não precisa dessa proposta aqui, olha. O militar não precisa. O militar vai fazer retomadas na conclusão. Então, notem, você vai fazer a retomada da introdução, aí o militar vem, faz a retomada do desenvolvimento 1, depois faz um outro tópico frasal com a retomada do desenvolvimento 2, explicando, fazendo a síntese do desenvolvimento 2, e termina com um final feliz também, fazendo a volta à contextualização que você utilizou lá no começo da introdução. Então, repetindo, a conclusão do militar, você vai fazer retomadas, você vai fazer ratificações. Primeiro você ratifica a tese, depois você ratifica o desenvolvimento 1, que é a parte que você aprofundou, depois você ratifica o desenvolvimento 2, que é a parte que você aprofundou, e depois você, no final feliz, ratifica a sua contextualização, encerrando assim a sua conclusão, tá bom? Espero que esse vídeo explicativo ajude. Já vou postar agora no Google Classroom para todas as turmas do médio, vai ser postado agora. Um beijo para vocês. Eu sei que ele é um longo, eu tenho que aprender a falar menos, mas o intuito é ajudá-los. Beijo.